Ô Vini, a cantora Ivete Sangalo foi premiada ontem no Domingão do Faustão, né? E aproveitou o momento para levantar poeira para valer, né? Conta pra gente. Isso aí, Paulo. Levantou poeira e levantou muita polêmica, né? Uma fala bastante firme e forte da Ivete Sangalo, que, como você falou, foi premiada, homenageada ontem no Domingão do Faustão com o troféu Mário Lago, que é um troféu tradicional. Sim. Que ele entrega todo ano, né, para algum artista. E a Ivete Sangalo foi homenageada pela conexão que ela tem com o público e pela contribuição artística que ela tem desde 99, né, quando ela começou nessa carreira. E aí, durante essa participação, ela resolveu falar sobre assuntos bastante sensíveis, falou sobre a pandemia, sobre a conexão, né, com outras pessoas, do olhar para o outro durante essa pandemia e sobre a desigualdade brasileira. E aí ela foi taxativa. O Brasil é um país racista e homofóbico. Vamos ouvir. Mas eu acho que há de haver um reconhecimento também das nossas falhas como sociedade. Perfeito. O nosso país é o que mais mata homossexuais no mundo. A violência contra a mulher, o Brasil é um país racista? Não, o Brasil é um país racista, homofóbico, de feminicídio e de ataque às minorias que não são minorias. Nós temos que enfrentar os problemas, como você está falando mesmo, tem que encarar isso aí. Fausto, tem que encarar as misérias e melhorar. E o argumento dessas pessoas, dessa sociedade, esse perfil negacionismo, né? Isso não é assim. Não, lá fora é diferente, não é porra nenhuma. Aqui é grave. Esse perfil da sociedade, esse perfil doente, equivocado, é pautado todo na ideia da desigualdade. Porra, meu, brincadeira, hein, Paulo? O Faustão deu aquelas famosas pinceladas dele aí também durante a fala Faustão é maravilhoso. Da Ivete Sangalo, Paulo, que falou mais, né? Continuou ainda falando desse assunto. Também falou um pouco das lives que ela promoveu aí durante a quarentena, né? E dessa conexão que foi criada juntamente ao público, mas depois ela voltou a tratar desse tema da desigualdade e sobre a relação também do que é ensinado hoje para os seus filhos. Vamos ouvir o que ela falou de novo. Boa ideia. Eu agradeço muito o fato de ser uma pessoa reconhecida, famosa, mas eu sou uma mãe. Sem dúvida. E o meu filho pode correr na rua sem camisa, entende, Fausto? E seria para mim terrível não deixar o meu filho andar na rua, porque ele seria abordado ou alvejado por uma bala, ou um filho meu ser homossexual e não poder ser feliz simplesmente por isso. O que é que eu vou ensinar para as minhas filhas sobre esse mundo machista, esse mundo que usou o argumento da pandemia para aumentar o número de mulheres assassinadas, sob o argumento de que os homens não tinham entretenimento? Todo argumento é viável para aquele que não respeita, para aquele que não se coloca, para aquele que se sente inferior àquela mulher e desconta nela todo esse poder de ódio. Eu não ensino às minhas filhas, eu ensino ao meu filho. Tá aí, Paulo, a Veveta, então, soltando o verbo no Domingão do Faustão. Ô, louco, meu. E aí, turma, o que vocês acharam dessa fala da Ivete? Vocês concordam com ela? Ela dividiu em três, né? Racista, homofóbico e feminicídio. Tocou no tema do feminicídio também. Concorda, Joel? A Ivete falou verdades, viu? A Ivete falou verdade sobre o país, mas, vou fazer dois mas aqui. Primeiro, ela é esperta, porque a Ivete, ela é muito criticada pela militância LGBT, né? Que ela não faz o bastante, que o público dela, mas ela não reconhece, não sei o que, não milita. E aí ela aproveitou, então, para botar e fazer isso que é muito cobrado dela. Agora tem um outro lado também. Sim, o Brasil é um país com muita homofobia, o Brasil é um país com muito racismo, o Brasil é um país com muito machismo e com violência às mulheres. Mas tem o outro lado também, né? Será que o Brasil não tem méritos também, às vezes, justamente coexistindo com esses problemas, com essas violências, méritos nessas questões também? O Brasil é o país, e a Ivete é prova disso, o ritmo que a Ivete toca é prova disso, é o país mais miscigenado do mundo. É um país nos quais as raças, as culturas se misturam. É um país no qual o sexo nunca foi tratado também, abordando aí a questão da diversidade sexual, nunca foi tratado com o nível de tabu de tantas outras sociedades, em que se soube cultivar e viver uma sexualidade, uma sensualidade. Tem muito a ser vencido ainda, tem muito a ser superado. Mas o Brasil também tem sementes dessa superação. Em nenhum lugar do mundo, porque qual que é a solução europeia, americana, para o problema do racismo, do preconceito? Em geral, é pensar uma sociedade multicultural, né? Cada povo vivendo ali lado a lado, uma coisa que não funciona. O Brasil não é isso. O Brasil é o país da mistura, não é o país do multiculturalismo, e sim do sincretismo, em que as culturas se encontram e as pessoas convivem. Agora, tem muito a ser feito, Adriles. Nas elites, as elites, por exemplo, aqui,
não é tão miscigenado assim, não é tão misturado assim. Tem muito a ser feito e tem muitos espaços que são, na prática, segregados e que precisam ser vencidos. Mas que a resposta no grande povo brasileiro e na nossa música, da qual a Ivete é parte, isso, ela acena para um ideal de país que a gente carrega em nós também, que eu acredito que um dia servirá, espero eu, de lição para o mundo inteiro. Agora, a gente vê bastante discursos, né, em relação a isso, que o Brasil é racista e tal. Eu queria muito ver dados de outros países, se vocês tiverem, em relação ao racismo, em relação ao feminicídio, em relação, qual é o outro ponto que ela colocou? A homofobia. Enfim, se a gente pudesse dar uma analisada, e como é que se mede isso? Vocês sabem? Exatamente, Você sabe, é o ângulo de cara. Primeiro, eu queria como é que a gente mede, Adriles? Eu gostei muito do comentário do Joel. Só que ele entra em contradição com a primeira frase dele, dizendo que a Ivete Sangalo disse verdades. Se a gente é um país sincrético, miscigenado, a gente é o país menos racista e menos preconceituoso do mundo. Exatamente pela mistura que a gente tem. É diferente, Joel, dizer que o Brasil, isso que me incomoda na frase, é uma questão semântica, mas é uma questão semântica que incute valores. É diferente você dizer o Brasil é um país homofóbico e racista. Diferente de dizer que existe racismo e que existe homofobia no Brasil episodicamente e circunstancialmente. Não é. Evidentemente. Manifestações racistas de humilhar, de segregar, de colocar para baixo uma pessoa por causa da sua cor, ou manifestações mesmas homofóbicas, de segregar, humilhar, colocar para baixo uma pessoa pela sua orientação sexual, são mínimas no Brasil. Os crimes de homofobia são, em geral, hiperinflados pelo movimento gay da Bahia. Não dá para saber quantos são os homossexuais mortos por serem homossexuais, porque eles estão exatamente no bojo de um índice de homicídio que é imenso, que, aliás, 95% das pessoas assassinadas no Brasil são homens. Ou seja, o Brasil não é um país que mata mulheres à sorrafa. É evidente que existe feminicídio, é evidente que existe um problema de machismo do sujeito que acha que a mulher é propriedade exclusiva sua e a mata e a segrega, mas isso são, pelo amor de Deus, exceções. Qual que é o problema de coletivizar a culpa? Que você coloca esse instinto de rebanho de que todo mundo é mau, todo mundo é essencialmente ruim e só quem faz essa autoimolação para eu não sou racista, mas o mundo é, eu estou tentando curar o mundo, é a coisa do politicamente correto. E aí quando você coletiviza a culpa dizendo que todo mundo é racista, é nazista, é fascista, é homofóbico, você cria exatamente problemas, por exemplo, na educação. Você censura a linguagem, você cria ideologia de gênero, você ensina para uma criança que todo homem é um potencial estuprador, que existe uma separação étnica, racial entre o povo brasileiro, quando a gente é o país mais miscigenado e menos racista do mundo. Você cria linguagem neutra, você ensina errado as crianças, você demoniza o macho adulto, hétero, branco, ou seja, você cria uma série de problemas advindos de um problema que não é estrutural, mas ele é episódico. Volto a dizer, existem estupradores no Brasil? Existem. Existem homicidas no Brasil? Existem. Mas é muito diferente dizer, o Brasil é um país estuprador. O Brasil é um país homicida. Da mesma forma, o racismo e a homofobia são problemas episódicos e circunstanciais e não estruturais de toda a nossa sociedade. Eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Desculpe. Eventualmente, essas pessoas que são os verdadeiros criminosos devem ter as luzes apontadas para suas trevas. Mas você culpabilizar toda a sociedade brasileira, que é a mais sincrética, mais miscigenada, como disse o bom Joel, e a menos preconceituosa do mundo, embora existem crimes, embora existem preconceitos, é simplesmente fazer uma inverdade, inverdade que é colocada hoje nas escolas e que prejudica a educação das nossas crianças. Deixa eu só colocar um ponto aqui, eu estou dando uma olhada aqui em alguns rankings que eu falei, né? Eu estou vendo aqui um ranking do site Spartacus, dos países mais acolhedores. Spartacus. Dos países mais acolhedores, por exemplo, para a comunidade LGBT. Em 2019, o Brasil estava na posição número 68 do mundo. Em 2018 era 55, caiu 13 posições para 68. Enquanto vocês... será, Então, está escrito... Será que aconteceu? Você vê homossexuais sendo agredidos? Será que aconteceu? Eu nunca vi. Calma. Nunca vi. Em 2010... Você pega casos pontuais. Uma coisa é um caso pontual. Posso falar aqui? Estou dando uma analisada no ranking aqui. Obrigado, agradeço. Então, em 2010, o Brasil chegou a ocupar nesse ranking o 19º lugar. Vão falando aí, enquanto isso eu vou verificando os critérios
como que o Brasil em 10 anos recrudesceu aí 50 posições. Quase. Olha só, tá aqui, ó. Por exemplo, se o país legalizou o casamento para todos ou se a adoção de crianças é possível para um casal do mesmo sexo. Uma outra categoria diz o seguinte, existem leis antidiscriminação, existem restrições de viagem para pessoas seropositivas, a parada gay é permitida, enfim. Eles fazem uma série aí de perguntas e questionamentos para chegar nesse. Eu tô pegando um ranking de um assunto específico que a gente tá falando. Vamos ver mais. Podem ir falando aí enquanto... Não, peraí, é minha vez. Eu já falou seus 20 minutos. Agora exato. é minha vez. Vai lá, João. São vários temas, né? São temas muito diferentes, inclusive. Homofobia é uma coisa, racismo outra. Então vamos o lá. Brasil é um país que sim, tem muita homofobia. Sim, as pessoas se sentem acuadas, muitas vezes, de manifestar seu afeto em público, exceto algumas regiões, por exemplo, de São Paulo. Aí consegue. Agora, no interiorzão do Brasil, muita gente não tem a menor condição de viver a sua sexualidade, o seu afeto, se for fugindo do padrão, né? Eu queria voltar, Adriles, para o tema do racismo aqui no país. Em que você não pega e não enxerga, não sei porquê, uma contradição óbvia do Brasil. Você diz, somos o país mais miscigenado, portanto não somos racistas. Uma coisa não leva a outra, Adriles. Mesmo porque a pessoa miscigenada no país, ela pode ter internalizado e reproduzir uma estrutura racista. Casado com uma negra? Uma estrutura racista. Casado com um negro? Não, a pessoa às vezes o negro reproduz o racismo. O próprio negro pode reproduzir o racismo na sua ação, nas suas expectativas. Por exemplo, descobriram em pesquisa que um jovem negro tem menos aspirações profissionais do que um jovem branco. Por quê? Porque a vida inteira ele não viu tantos exemplos de negros bem-sucedidos aí na cultura, na mídia. Porque ele espera, a sociedade inteira, ele está sujeito a muito mais estresse, está sujeito a muito mais separado pela polícia, ele está acostumado a ser colocado, muitas vezes, numa posição socialmente inferior, e ai dele se tentar sair dela, porque no meio, todo mundo, nós não somos racistas, mas no momento em que aparece um negro que se coloca fora do papel dele, ele imediatamente recebe olhares, recebe comentários, recebe muitas pessoas metade dos astros da música, do futebol são negros. Tudo bem, Adriles, mas astro da música e do futebol é óbvio. Se o cara é o Neymar ou o Pelé, tô te dando um exemplo de topo, de elite. Óbvio, tá falando a elite não é só é formada de brancos, não é 20 verdade. pessoas, Adriles. Estamos de 20 pessoas mais ricas e famosas do Brasil. Para essas, é óbvio que não se aplica. Até nos Estados Unidos, uma pessoa negra muito bem sucedida, até na época da segregação, estava um pouco fora daquilo, porque ele era tão famoso que não valia para ele. Agora eu tô falando, então os negros penetraram pessoas... na elite. Não, Adriles, não, porque a elite não é formada dos 20 artistas e jogadores de futebol. Elite é uma minoria. A gente está falando de engenheiros, a gente está falando de médicos, a gente está falando dos 10% mais ricos da sociedade, que são milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí sim, existe um grande desafio de integração e de vencer barreiras. Vencer barreiras sociais, vencer barreiras econômicas. Esse legado da escravidão que o Brasil vive, ele perpetua o racismo. Ele perpetua, porque ele naturaliza uma situação que não era para ser natural. Eu te digo, a gente vai poder dizer que a gente chegou no ponto que a gente gostaria de ser, né? Talvez o movimento negro mais radical, que eu também critico, ele questiona, ele não quer ser uma democracia racial. Eu gostaria que o Brasil fosse uma democracia racial, que todos estão vivendo em igualdade e a gente se misturando cada vez mais. Mas a gente só vai poder dizer que a gente vive numa democracia racial no dia que as caras no Congresso Nacional, que as caras nos shoppings de elite, que os clientes, não os funcionários, os clientes de um restaurante caro tiverem a mesma cor e as mesmas caras que a gente encontra. Deixa eu só um minuto, Adriles, calma. Não temos isso. Só um minuto, eu vou passar a palavra para você. Eu só queria falar uma coisa. Nos dois casos, racismo e homofobia, a gente não consegue quantificar em ranqueamento de maneira precisa. É impossível. Diferente do feminicídio. Completamente impossível. Feminicídio tá. Mas porque não está muito bem definido também, talvez, judicialmente, o que é racismo, o que é homofobia. Por isso que a gente isso que eu tô querendo dizer. Por isso que a gente não tem esse É isso que eu vou corrigir na fala do meninão. Existe uma coisa que você falou bem, a gente tem um legado horroroso do período da escravidão, que é você colocar os negros em uma situação de desamparo social e na marginalidade. Isso é oriundo exatamente dessa exclusão social que afeta a população negra de maneira muito mais incisiva por causa desse contingente histórico, desse racismo pretérito que a gente teve. Isso não anula o fato que a gente tem racismo fenotípico, sobretudo dos negros mais retintos, ainda até hoje. Mas essa miscigenação comprova, sim, que a gente está numa democracia racial. O problema é fazer com que esses negros, com essa população mestiça, ascenda a uma condição social superior. Mas isso... Aí é uma questão de definição. Isso não é necessariamente racismo. Não é uma pessoa que está impedindo um negro de ascender socialmente por causa da sua cor. Tem Isso muito é uma mais questão barreiras. de origem histórica e social do século XIX, como você bem pontuou, da escravidão. Racismo é quando você humilha, denigra e impede a possibilidade de ascensão ou de ir e vir de uma pessoa por sua cor.
E se você coloca tudo no contingente do racismo, isso é um Thomas Sowell que diz, nada é racismo. Então você cria um problema maior que é insolúvel e deixa de focar na questão exatamente social. Por que eu sou a favor de cota social e não racial? Porque a cota social cria exatamente a alavanca, tanto para negro, quanto para mestiço, quanto para branco, pobre, que tem ascendente, que tem descendente negro, social de ascender socialmente. Olha só, Joel. Você coloca tudo na questão no Brasil étnica, tem tanto você a cria cota outros social, problemas tem tanto a que vão cota ser- social não quanto cria a o problema racial. original. As duas estão, mas o branco pobre também é contemplado por cotas nesse país. Agora, por não sofrer, Não, além de tudo, com mais ou racismo, menos. você tem uma específica também que está Mas visando o aí os racismo é negros episódico. e O pardos racismo nesse país. fenotípico, Agora, vamos lá. por causa da cor, Peraí, ele é peraí, pontual. Mas é que peraí. se você olha pro Pontual. caso, lembra aquele cara de Alphaville Mas que isso não humilhou é o entregador? racismo. Então não. Cara, Exclusão social não é necessariamente racismo. Adriles, você pega como se o racismo fosse apenas aquele cara de Alphaville que humilhou o entregador. É muito mais É que isso que é racismo. E se você, é porque esse é o problema, você se nega É isso que a é olhar racismo. o que vai além disso. É óbvio que isso é racismo, Não, mas não isso vai é além todo disso. É racismo, você Adriles. humilhar Peraí, e peraí, ofender peraí, o peraí, racismo. peraí. Todas as expectativas sociais que se criam. O racismo bobagem, está João. presente num Não. jovem negro que, por ser negro, foi muito mais acuado pela polícia, recebeu olhares e um segurança atrás dele no shopping Aí e que sim. não viu exemplos de figuras Aí sim. negras na elite. Essa funcionando associação tudo, à pobreza e que à cor por da isso- pele cria e que exatamente por uma isso- estereotipia. Aí é um isso caso de racismo. E É que um por caso de isso- racismo. e que por Mas isso não quer dizer menos- que todas as pessoas Deixa que eu são terminar, negras deixa eu ou terminar. brancas Tá são bom, pretas tá são bom, presas tá por causa de racismo. Não, ele Olha não tá só. dizendo. Ninguém falou, ninguém tá falando. Olha ninguém tá só. falando. Mas leva-se a esse raciocínio. Mas é que Jodriles. Adriles, peraí, Adriles. Não. Peraí. Adriles. Você de é verdade. racista. Adriles, ô Adriles, Adriles, Deixa eu terminar. Adriles, calma. Senão Você ninguém debate, entende. Adriles, com uma versão ultra-radical, extremista, de Não. que acha que não, no Brasil os negros estão se armando os brancos estão se armando para matar os negros. É óbvio que isso não acontece nesse país. Mas é o que- Agora, é o que a por se mídia contrapor, fala, não é- cara. por se contrapor a uma versão ultra-radical que poucos defendem, alguns militantes defendem, mas muito poucas pessoas defendem, É o que a mídia você fala, acaba todo caindo mundo numa fala posição isso. que se cega voluntariamente Não. e que finge que não existe racismo País. nesse Joel, país. quem É fala só isso, um episódio. quem fala que a É só um polícia é episódio. genocida é a Outro Marina ponto, Silva, outro é a Folha de ponto, São Paulo, outro é a ponto, mídia inteira, outro não sou ponto, eu. outro ponto, E é uma outro mentira ponto, outro isso. ponto, outro ponto. A gente está de pleno acordo com relação ao machismo, por exemplo. É óbvio que o Brasil é menos machista e feminicida que um Paquistão. Acho que ninguém discorda disso. Ali a mulher se quer ir na E escola, é uma leva questão um de ácido, minoria, coisa- não é uma questão cultural. É uma questão cultural pesada lá e que a gente não tem ela. Isso não Exato. nega, isso não diminui o problema do machismo aqui também. Não, mas diminui. Isso não diminui. Não É diminui. uma coisa Ele episódica. continua existindo. Aí é o problema o da nosso- fala da é o nosso Ivete. desafio, Ela é o fala que o nosso país desafio. é machista. É O óbvio. país não é machista. É o nosso desafio. Existe machismo, existe homofobia, existe racismo. Pontual. Deixa eu só e falar uma episódico. coisa. Não é pontual, Adriles. não é Lógico que pontual, é. é social. Você é machista, eu sou social. machista. Adriles o e João é Joel, machista, peraí, A gente mata mulher, Não é pelo uma questão amor de Deus. maior Gente. que não, mas não é só isso. Peraí, não. deixa eu só passar uma última informação em relação ao feminicídio que a gente não falou aqui. Nós temos aqui um ranking mundial do feminicídio e o Brasil ocupa a 5ª posição. A gente tem 200 É um milhões ranking. de pessoas também, né? Mas tudo que Só- não leva a Peraí, população proporcional não calma. vale nada. Tem que ser proporcional. Calma, vocês vão deixar eu falar? Ou... agradeço bastante. O Brasil só perde no ranking de feminicídio para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com os países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão e a Escócia. É número absoluto isso número daqui. Absoluto, então não vale Mas nada. tem um dado importante aqui, só para a gente finalizar, que eu preciso ir para o intervalo comercial. De 2003 a 2013, o número de mulheres assassinadas no Brasil aumentou. Isso é grave. Mas de 3 homens mil... também. A questão é essa. Posso falar? Vai lá. 3.900 casos para 4.762 mortes. Em 2016, se a gente for contabilizar, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. Ou seja, daqui a pouco eu pego os dados A gente vai falar mais sobre feminicídio daí a pouco também no relativos. programa. Vamos falar.